A partir de agora, Momento da Palavra, com o pastor Mike Mitestein, Igreja Sem Mácula, Rua São Pedro, número 47, bairro São Luís, Brusque. Momento da Palavra. A gente pregou domingo passado sobre a igreja de Laodiceia. Quem lembra? Que não era quente e nem fria, ela era o quê? Ela era morna. E Deus mesmo disse, o próprio Cristo falou, vomitar-te-ei da minha boca. Porque ela não teria nenhum dos atributos essenciais para refrigério ou para a cura de uma pessoa. E a gente vai falar hoje sobre a igreja de Esmirna. A melhor igreja que a Bíblia relata que não teve nenhuma queixa. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, por gentileza, lá no finalzinho da Bíblia, você que tem dificuldade, peça para o obreiro auxiliar você. Acho que não tem dificuldade, sendo o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, a gente vai falar sobre a melhor igreja da Bíblia, a melhor. Pastor, mas existe a melhor igreja? Existe. O Apocalipse, ela condena 6 igrejas. Existe 7 igrejas na Ásia. 6 foram condenadas por alguma coisa que eles faziam que era contrária à palavra. A primeira, Éfeso, deixou o primeiro amor, deixou a primeira caridade, perdeu tudo. Tinha vários atributos salvíficos de uma igreja que talvez a sociedade se espelha, uma igreja que defende o nome de Cristo, uma igreja que relutava contra os falsos profetas, diziam ser apóstolos e não eram. Mas Deus no final da carta disse, o próprio Cristo disse, eu tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor. Outra igreja se desviou da palavra para cumprir a doutrina de Jezabel, entrar no caminho de Corá, tentar buscar o prêmio de Balaão. Se a gente vê todas as igrejas do Apocalipse, 6 delas eram problemáticas, tinham defeitos. 6 delas não tinham o atributo essencial para a salvação, tanto do pastor que pregava, quanto para os membros que se assentavam aos átrios para ouvir a palavra. A gente vê a igreja de Esmirna, ela é considerada a melhor igreja das 7, porque não teve uma queixa atribuída a ela. O próprio Cristo não olhava para essa igreja e não conseguia encontrar um defeito naquela igreja. Nós sabemos que, como diz o livro de 1 João, que aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso. Todos têm pecado, sim ou não? Todos cometem pecado diariamente. Mas a gente já afirmou aqui, e como diz a própria palavra de Deus, que há pecados que são para morte e aqueles que não são para morte. Há pecado que condena o homem e há pecado que não é condenável ao homem. Pastor, quais são esses pecados que são condenáveis? A gente já falou aqui, você lê Coríntios 6:9, tem a listagem daqueles que vão para o inferno, sendo condenados pelos pecados conscientes. A gente vem em Apocalipse, capítulo 21, 22, em diante ali, tem a listagem das pessoas que vão ser lançadas ao Hades, ao inferno. Mas quais são os pecados que não são condenáveis ao homem? É como eu sempre falo, nas nossas orações, nós temos que pedir a Deus, Senhor, perdoa-nos pelos pecados conscientes e pelos pecados inconscientes. Pecados cometidos por pensamentos. A Bíblia diz que o pecado só é consumado quando ele sai da mente e desce para onde? Para o coração. Uma vez descendo para o coração, ele gera a morte. O pecado consumado gera a morte. Ou seja, se nós olhar para a palavra de Deus, nós vamos conseguir compreender que muitas pessoas que vão para o inferno são pessoas que pecam consciente. Pecam com a consciência, sabendo do que estão fazendo, sabendo do erro que estão cometendo.
Pastor, há chance para mim. Talvez tenha cometido tanto pecado na minha caminhada de vida, tenho se desviado do caminho, tenho me deixado me levar pelo meu maligno coração. Eu sempre falo, desde o começo de Igreja Sem Mácula, já cansei de falar aqui, enquanto há vida, há esperança de mudança. A Bíblia diz, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel para perdoar. Ele perdoa pecado confessado. Aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia, mas a Bíblia diz assim, aqueles que confessam e os deixa. Há um grande segredo aí. Confessei meu pecado, mas eu deixei, eu não pratiquei mais, eu não voltei a cometer os mesmos pecados. A Bíblia diz que aqueles que confessam o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Aquela mulher adúltera, quando você chega diante de Jesus, está lá os fariseus hipócritas, os saduceus hipócritas, dizem, Senhor, mestre, está escrito na lei de Moisés, que aquela mulher que era pega em adultério, teria que ser o quê? Apedrejado. Jesus se prostra na terra, começa a escrever na areia, e Jesus fala assim, qual dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, todos eles deixaram cair a pedra no chão, viraram as costas e saíram. Jesus falou, mulher, cadê os seus acusadores? Ela fala, não estão mais aqui. E Jesus fala assim, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Jesus não falou se você é queridinha de Jesus, você é queridinha de Deus, eu sei das suas fraquezas, eu sei que você cai constantemente, não. Pecado consciente é o que te leva à morte, meu amigo. Esse é o pecado que é atribuído ao coração. Pecado inconsciente, talvez cometido por palavras ociosas, muitas das vezes porque a palavra vai e não volta vazia. A única coisa que nós não conseguimos fazer voltar mais é a palavra. Uma vez falada, ela saiu, não volta mais. É pecado também falar a palavra ociosa? Sim ou não? Claro que é. A Bíblia diz que até pelas palavras ociosas teremos que dar cabo no último dia. Palavras de baixo escalão, palavrões, xingamentos, teremos que dar cabo no último dia. A palavra mesmo fala sobre isso. A gente vai ver uma igreja pura, uma igreja que tinha salvação dentro dela, uma igreja que quem olhava para ela e enxergava como uma igreja pobre, mas ela tinha o Espírito, não tinha bens materiais, não era atribuída e conhecida pelo ouro, pela prata, mas era conhecida pelo Espírito, os atributos do Espírito. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim, todos acharam, gente? Os obreiros podem sentar também, por gentileza. Apocalipse 2, versículo 8, essa é a melhor igreja que deve se frequentar. Olha só, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou o quê? A viver. Olha o que Jesus fala para a igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, conheço também a tua pobreza. Tem um entre parênteses aí? Mas tu és, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja de Filadélfia, dizes rico sou. O que Jesus falou? Não sabes que é um pobre, desgraçado, nu. Compre de mim ouro refinado no fogo, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa era a igreja de Laodiceia, a de Laodiceia. E aqui a igreja de Esmirna. Eu sei que tu és pobre, Jesus estava falando para ela, mas tu és o quê? Mas tu és rico. E há blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A condenação do ímpio pelos seus pecados conscientes, sendo lançado eternamente no lago que arde com fogo e
enxofre. E a Bíblia diz que o vencedor, aquele que vencer, aquele que permanecer e sendo fiel até a morte, até o último dia, essa pessoa não vai sofrer a condenação da morte do último dia. Essa pessoa não vai passar pela condenação, pelo tribunal do julgamento. Essa pessoa não vai estar diante do tribunal de Deus para ser julgada pelas obras. Eu já preguei aqui, pastor, todos estarão diante do tribunal para ser julgado? Não, somente os ímpios. Pastor, todos estarão diante do tribunal de Deus para ser condenado pelas obras? Não, porque a Bíblia diz que aquele que vencer, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu já falei aqui, está escrito na palavra de Deus, que aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar primeiro, e nós que permanecemos vivos, encontraremos com Ele nos ares. Não vamos passar pelo tribunal de julgamento, nós vamos se encontrar com o nosso Cristo, nós vamos se encontrar com o nosso amado. Porém, esses são os que lavaram as suas túnicas, as suas vestes no sabão do lavandeiro, no sangue do cordeiro. Esses são os que não se contaminaram ante a doutrina de Jezabel, ao prêmio de Balaão, ao caminho de Coré. Essas são as pessoas que olharam para a palavra de Deus e começaram a andar em contramão ao mundo. A Bíblia diz que se nós fôssemos do mundo, eles amariam a gente, amariam as nossas obras. Mas como nós não somos amigos do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Quando o mundo te odeia, é sinal que você está no caminho certo. Quando o mundo te aplaude, é sinal que você está andando no mesmo caminho que o mundo anda, mesmo caminho. Então a igreja de Esmina, ela era uma igreja praticamente certa a se frequentar. Charles Spurgeon diz assim: não frequente uma igreja mais perto de sua casa, frequente uma igreja mais perto da Bíblia. Ah, pastor, eu vou na igreja aqui porque ela é mais perto da minha casa. E se ela estiver pregando mentira, você é condenado. Pastor, não, eu estou indo lá para buscar Deus, não. A Bíblia mesmo fala: tens nome que vive, mas estás morto. Confirma para os que estavam para morrer. Pastor, está pregando mentira e as pessoas se assentam para ouvir as palavras mentirosas de um pastor herege. A Bíblia diz que eu serei condenado. Eu não sou inocente, mas condenado, porque eu estou ali para ouvir justo aquilo que eu quero ouvir. Né? Vamos lá. As pessoas que frequentam as igrejas da prosperidade, elas estão lá buscando justo o que elas desejam, prosperidade. Né? As pessoas que procuram uma igreja bíblica, elas estão lá para fazer justo o que a palavra diz, rasgar o seu interior, se constrangir do lado de dentro, ter uma renovação de mente, ter uma renovação de vida. Quando a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, a palavra está mostrando: antes eu andava segundo o desígnio do mundo, a infâmia do meu coração, hoje eu ando segundo o que a palavra me revela. Mas não acha você que você saindo do mundo, tudo está difícil, pastor, eu vou me encontrar com Cristo para minha vida melhorar? Vai mudar? Hein, gente? Vai mudar a sua vida? As coisas vão melhorar? Não vão melhorar, só vão piorar. A Bíblia diz que nós fomos chamados por Ele não somente para crer. A Bíblia ainda enfatiza ter o privilégio de não somente crer, mas a padecer por Ele. É um privilégio padecer por Cristo. Quão maravilhoso seria se a nossa igreja recebesse uma carta de coragem, especialmente se ela não tivesse nenhuma crítica. Quão maravilhoso seria se o próprio Cristo hoje, pela parte do Espírito Santo, ele entregasse uma carta para a igreja sem mácula, mostrando os atributos da igreja. Vocês dizem que são pobres, mas vocês são ricos. Vocês não têm ouro nem prata, mas têm espírito. Vocês não têm nada do que esse mundo pode oferecer, mas vocês têm salvação. Por isso que eu sempre falo, meu amigo, não queira conquistar nada nessa terra, aonde o ouro, como diz a própria palavra de Deus, aonde o ladrão pode minar, aonde a traça pode corroer, aonde o ferrugem pode consumir. A Bíblia manda a gente buscar o que é do alto e não o que é de baixo. A maior luta de um homem de Deus não é permanecer dentro da igreja, mas é a igreja permanecer dentro dele. A maior luta de um homem de Deus não é ser um frequentador de culto. Isso é muito fácil, os fariseus fariam isso.
Os fariseus todos os dias estavam dentro do templo. Até então a Bíblia diz que eles são chamados de filho do diabo. Filhos do diabo. Vocês sempre satisfazem o desejo do pai de vocês. Vós tendes o pai e o diabo. Ou seja, ser frequentador de igreja não revela que somos cristãos. Cristão de verdade é aquele que olhou para a palavra da verdade, se constrangiu e lançou nas águas do batismo seu velho homem e se levantou como um novo homem. O que eu fazia no mundo eu não faço mais hoje. O que eu fazia lá atrás, pastor, hoje eu não faço mais. Hoje eu mudei, fui lavado, sou um novo homem, sou uma nova mulher. Os atributos de Cristo estão dentro de mim. Os atributos do Espírito hoje pairam sobre a minha vida. A temperança, a mansidão. Se vocês olharem para a palavra de Deus, muitos diziam assim, pastor, como a gente cansava de falar quando era outra igreja. Tem gente que fala assim, olha, eu sou bom, mas não pisa no meu calo. Tem gente que é assim, né? Meu amigo, nunca viu Cristo na sua vida. Pessoas que falam isso, nunca viu Deus na vida dela. Nunca viu Deus. Porque um dos maiores atributos do Espírito, temperança, mansidão, domínio próprio. É ou não é? E aqueles que têm tal atitude, nunca conheceu a Cristo de fato e de verdade. É difícil para muitos de nós imaginar o que de fato é sofrer por Cristo. É difícil para muitos, de fato, somente imaginar o que é sofrer por Cristo. Ah, pastor, eu recebi um xingamento porque eu disse que eu era cristão. Isso não é apenas sofrer por Cristo, é ou não é? Sofrer por Cristo é o que os cristãos do passado faziam. Morriam queimados nas tochas de Roma. Eram cerrados no meio. Será que a gente está preparado para isso, gente? Será que nós estamos instruindo os nossos filhos, as nossas filhas, para eles permanecer fiel até o último dia, para que eles possam permanecer até o dia da sua morte, porque o que está proposto para eles é o galardão que está lá em cima e não aqui embaixo. Será que nós ensinamos os nossos filhos, as nossas filhas a caminhar na fé, ensinamos eles que há de vir sobre a igreja a grande perseguição e nós teremos que permanecer? Ou nós temos medo disso? A igreja de Esmirna sofria isso. A igreja de Esmirna, se você olhar pelo contexto histórico, é a igreja que mais foi martirizada, praticamente. É a igreja de Esmirna. E um dos principais, o bispo Policarpo de Esmirna, chega a César e fala assim, diz para Policarpo ele negar esse Cristo dele. Porque toda Roma considerava César como uma divindade. Falavam para Policarpo, nega Cristo. Ele não negava. Eu a sirvo 86 anos da minha vida, ele nunca me fez mal. Lá iam os sacerdotes, falavam para Policarpo, Policarpo, nega Cristo, senão todos os cristãos vão morrer. Ele não negava, ele continuava firme na fé. Ou seja, se nós olharmos para a igreja de Esmirna, aqui Jesus diz conhecer a tribulação e a pobreza daquela igreja. Jesus conhecia as perseguições que eles sofriam, a sua pobreza pode estar ligada à sua perseguição. Se a gente olhar pelo contexto histórico, alguns teólogos afirmam que Esmirna se recusava a participar de cerimônia religiosa das corporações de ofício da época. Eles se recusavam e por esse motivo eles sofriam economicamente. A palavra tribulação ou aflição carrega a ideia da perseguição que há de acontecer dos cristãos nos últimos dias. Quem aqui crê que a igreja vai passar pela tribulação? Levanta a mão. Vocês creem? Domingo que vem eu vou trazer a doutrina do pós-tribulacionismo, porque tem muita gente que tem dúvida a respeito disso, se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Então, domingo que vem a gente vai falar sobre isso. Tem algumas doutrinas e algumas igrejas que pregam e diz que não. A igreja vai ser arrebatada antes, depois vem a grande tribulação. É ou não é? Mas a gente estava falando ontem, num momento de comunhão que a gente estava com alguns irmãos da igreja. Então, qual que é a maior marca dos cristãos hoje em dia? É a perseguição, é a tribulação. Apocalipse diz que os mártires falaram assim para Jesus quando estavam debaixo do trono, falaram, Senhor, até quando o Senhor não vai fazer justiça pelo nosso sangue? Jesus fala assim, calma aí, tem muitos ainda que vão sofrer pelo meu nome, tem muitos ainda que vão ser martirizados pelo meu nome,
Jesus usou a mesma palavra em Mateus 24:9, dizendo: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus ainda fala assim: nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé. De abandonar a fé. Se muitos já abandonam a fé sem perseguição, imagina quando haver perseguição. Se muitos já negam a Cristo, num país laico, num país que tudo pode, se você quiser chegar lá na esquina de Brusque agora pregar, você pode, se não, se você quiser pegar uma caixa acústica dessa, botar no centro da cidade, o microfone e pregar a palavra, ninguém vai te fazer mal, vai ainda acolher algumas pessoas para te ouvir, né? Nós estamos num país que dá liberdade para isso, mas vai chegar um momento que não vai existir mais isso, pessoal. Se hoje, já com toda a palavra espalhada pelo mundo inteiro, as pessoas já negam a Cristo, imagina no dia em que acontecer a perseguição. Imagina. Eu estava vendo um vídeo, aquele vídeo, meu Deus do céu, foi forte. Lá na Coreia do Norte, pegaram uma mulher cristã, mataram os filhos, botaram ela num centro de concentração, num campo de concentração, abriram, e o vídeo mostrando claramente, abriram a mão dela. Já viram aqueles espetos de churrasco grande? Sim ou não? Pegavam aqueles espetos e enfincavam debaixo da unha dela. Enfincavam e batiam com o martelo até enterrar dentro do dedo. E cada dedo faziam isso. Nega Jesus, ela não negava. Davam com cacetete na cabeça. Nega Jesus, ela não negava. Batiam nela. Nega Jesus, ela não negava. Ela saiu de dentro daquele daquele campo de concentração deficiente, de tanto que ela apanhou. Mas ela não negou. Ela continuou na fé. Tem um vídeo que mostra os cristãos sendo amarrados com aquelas roupas de força e jogando dentro de um campo e um tanque de guerra vindo contra eles. E eles amarrados, pulando, tentando escapar. E aquele tanque de guerra esmagando eles, como se nada tivesse acontecido. Não negaram a fé. No mesmo vídeo mostrando cristãos dentro de um carro lá no Irã, meu Deus, e eles colocaram uma corda de explosivos até aquele carro, e longe, com 5, 7 cristãos dentro do carro, cheio de álcool, ligaram aquela corda de explosivo. Quando ligaram, foi aquele explosivo ligando um no outro, explodindo. Quando chegou no carro, o carro explodiu com 7 cristãos dentro. Não negaram a fé. No mesmo vídeo, colocaram 4 cristãos dentro de uma jaula aberta, e dentro de um lago grande, cheio de câmera, aquela jaula, aquelas câmeras filmando a atitude dos cristãos, eles berrando dentro daquela jaula, querendo sair desesperados, e aquela jaula baixando dentro daquele lago grande, e a água subindo, e a água vindo no pescoço, a água tampando, eles tentando sair debaixo da água, aquela câmera mostrando o momento de desespero deles, eles tentando sair, não gritavam dentro daquela água, morreram afogados, mas não negaram a fé. Amém? E os cristãos do passado, e os cristãos do tempo de César, e os cristãos do tempo de Policarpo, e os cristãos da igreja de Esmirna, leia os mártires da igreja, você vai entender do que eu estou falando. Pegavam os cristãos, colocavam em tocha desse tamanho, amarravam os cristãos, jogavam piche neles, e falavam para as crianças assim: vamos crianças, brinquem, porque agora a gente tem luz. Jogavam fogo nos cristãos, para que os cristãos pudessem iluminar aquele campo, aquele momento das crianças jogando bola, meu Deus, e as crianças brincando de futebol naquele momento, enquanto um cristão estava sendo queimado, amarrado de uma tocha, e queimava, e todas as crianças brincavam. Olha o que era feito com os cristãos no passado. Eram cerrados no meio, eram degolados, mas eles nunca negavam a sua fé. No Coliseu era jogado cristãos, crianças, mulheres, e César no Coliseu com um grande número de pessoas nas arquibancadas, assistindo os cristãos desesperados, dentro do Coliseu, sentado, mulheres com as suas crianças no colo, bebês, meu Deus, em menos de 1 ano, eles abrem a jaula, os leões saem, começa a devorar todos os cristãos, e o pessoal lá em cima aplaudia. Eles nunca negaram a sua fé. Nunca. Tertuliano diz: o sangue dos mártires é a semente da
Igreja, eu pergunto para vocês, se acontecer uma perseguição hoje aqui, será que todo mundo que está aqui dentro vai permanecer? Ei, pessoal, se já negam por pouca coisa, meu Deus, já negam por uma noitada, por um vício, por uma pornografia, uma desgraça de um celular, assistindo coisa que não deve, por um copo de cerveja, como a gente sempre fala, eles já negam a Cristo por coisas sem sentido. Imagina o dia que haver uma perseguição na igreja. Infelizmente, muitos vão negar a fé. E um dos maiores sinais é que nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé. A gente já vê gente abandonando a fé sem passar por perseguição. Né? Então imagina o dia que a perseguição vier. Ah, pastor, o sermão é duro. Então você não conseguiria viver no tempo dos mártires do passado. Vocês não conseguiriam suportar o que os cristãos do passado viam. A gente está no tempo da graça. Mas nada impede da igreja de hoje em dia passar pela tribulação que há de vir contra todos os cristãos. Amém? Em Esmirna, isso estava começando a acontecer. E o Senhor já estava preparando para o pior que estava por vir. Você pode ver. Jesus mesmo falou, aquilo que está para vir contra vocês, a perseguição. A Bíblia não fala de forma específica sobre o início da igreja de Esmirna. Não tem nenhum contexto histórico na Bíblia. Porém, é bem provável que a igreja de Esmirna ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. É bem provável, durante a terceira viagem missionária que Paulo fazia. O livro dos Atos diz que o livro de Atos diz que a palavra do Senhor foi pregada em toda a Ásia, tanto para os judeus como para os gregos. Isso está lá no livro de Atos 19:10. Se de fato fosse nesse período que a igreja de Esmirna foi fundada, então isso aconteceu entre os anos 53 e 56 depois de Cristo. Se olhar por essa fonte histórica, foi o próprio apóstolo Paulo que fundou a igreja de Esmirna. A tradição cristã sugere que Policarpo, que era discípulo do apóstolo João, chegou a ser bispo de Esmirna. Sem dúvida, é inegável a semelhança entre o testemunho de Policarpo, tanto quanto o que Apocalipse estava se referindo diante da situação enfrentada pela igreja. Então eles assemelharam a igreja de Esmirna por aquilo que Policarpo sofreu. Policarpo foi um cristão fiel e temente a Deus. Foi um homem fiel até o último dia, um líder exemplar. Por causa da sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado na fogueira no ano 155 depois de Cristo. Quando eles queimaram Policarpo de Esmirna, estava Policarpo pendurado numa tocha, eles queimando Policarpo. Diz a história que do corpo de Policarpo saía um aroma de perfume, meu Deus. Um aroma de perfume. Eles falavam assim: Policarpo, nega a Cristo e reconhece César como divindade. Não, ele falava: Cristo é o Senhor e não é César. Por isso que aumentava mais a ira de César. Policarpo foi ameaçado pelo procônsul romano de ser jogado às feras ou ser queimado como ele foi. Ele diz algo importante, ele diz assim: ameaça-me como fogo que pode durar por uma pouca hora, e então se extingue, mas vocês ignoram o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Ele falava assim: vocês estão querendo me queimar por um fogo que vai durar por poucas horas e depois vai se extinguir? Porém vocês estão tentando se escapar do fogo eterno, do fogo de julgamento que há de vir sobre vocês. E ele fala assim: então, vocês estão demorando, vocês estão esperando para quê? Estão demorando para fazer tal ato? Faça logo a vontade de vocês. Se vocês lerem os escritos de Policarpo, antes da morte ele fala isso. O que vocês estão esperando? Vamos, me mate antes. Acabem comigo, me queimem. Me coloquem na tocha, toca fogo. Ou seja, Policarpo foi queimado vivo. Com toda certeza. Esse pode ter sido o mártir que foi pastor da igreja de Esmirna, pelo que ele sofreu. O Senhor Jesus elogiou a igreja de Esmirna, falando sobre a dificuldade que eles teriam que lidar. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas vocês são ricos. Conheça a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás, a gente vê muita sinagoga do diabo aí espalhada pela cidade de Brusque, pela cidade de Gaspar. Muitos dos crentes de Esmirna eram extremamente pobres, mesmo que a cidade era rica e possuía muita riqueza e era poderosa. Mas por que a igreja era pobre
e a cidade era rica. Isso porque os habitantes de Esmina eram muito fiel a Roma e ao imperador. E a igreja de Esmina não era fiel ao imperador César. Eles contradiziam, não via César como rei, eles viam Cristo como rei. Então, consequentemente, os cristãos eram despedidos dos seus empregos. Eles perdiam seus negócios quando eram convertidos a Cristo. E eles falavam, Cristo é o Senhor, mesmo perdendo tudo. Uma igreja pobre, mas interiormente ela era muito rica. E isso era o ápice da queda da igreja de Esmina economicamente. Amém? Mas embora materialmente os crentes de Esmina fossem muito pobres, na verdade, eles tinham o Espírito Santo juntamente com ele. Por isso que eu não me preocupo com a condição financeira da igreja sem mácula, não. Não me preocupo nem um pouquinho. Porque se a gente for fiel à palavra, a gente acha que a gente é pobre, mas a gente é muito rico. Amém, gente? A gente tem Cristo. E Cristo é o suficiente para sanar todas as nossas dificuldades. Interiores, eu estou falando. Interiores. Vamos passar problema mesmo sendo cristão? Pior do que quando a gente estava no mundo. Tem gente aqui que passava problema lá fora e falou assim, pastor, eu fui para a igreja e parece que a minha vida piorou. Mas vai piorar. Vai piorar ainda mais do que você pode imaginar. Ele nunca te prometeu nada dessa terra. Aonde que está escrito na palavra? Você pode ver que uma das maiores promessas de Esmina é que eles passariam pelas tribulações, pela perseguição, seriam mortos. Mas sede fiel até a morte. Continuem fiéis até o último dia. Vocês vão receber a coroa de vida. Vocês vão de receber o galardão de vocês. Amém, pessoal? As riquezas espirituais que eles tinham eram incontáveis, eram interior. Podemos dizer que se cumpre o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Olha só. 1 Coríntios 3, 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim. Todos acharam? 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente, construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, presta atenção nisso. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de cada um, ou se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galadão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele detrimento. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Se vocês olharem esse versículo, ele aborda a avaliação do ministério cristão. Alguns ministros que procuravam construir o edifício de Deus em Coríntio, eles achavam que dependiam da sabedoria humana. Eles queriam trazer feno, ouro, a palha, tudo para construir um templo. Se vocês observar, Paulo estava falando assim, olha, não adianta vocês construir nada com a força do braço, com a mão de vocês, porque tudo vai ser destruído pelo fogo, vai ser tudo destruído, queimado, mas aquele que edificar a casa, ou a rocha, ou talvez como o próprio apóstolo Paulo está falando sobre o fundamento, esses hão de permanecer sobre Cristo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro de Atos, é que quando Paulo se refere à igreja de Cristo, ele dá um dos maiores sinais da igreja que permanece na casa de Priscila e de Áquila. Igreja não é isso daqui. Você pode ver que no último dia, quando a Bíblia fala que não haverá pedra sobre pedra, tudo isso aqui vai ser derribado. Amém? Vai ser destruído. Mas o que for edificado aqui dentro da gente, isso não vai sofrer detrimento. Aqueles que tentam se edificar e se apoiar na estrutura da igreja, esse sofrerá detrimento, será provado pelo fogo. E os coríntios achavam que poderia, através da dependência da sabedoria humana, estabelecer um culto dentro de uma igreja firmada com as suas próprias mãos. Se a gente sair hoje daqui e pregar lá na pracinha, a gente está fazendo um culto lá, amém? A igreja está lá.
A igreja é a gente, a igreja é movida por um grupo de pessoas, Assembleia dos Justos e Assembleia dos Santos. Amém, pessoal? Então a gente olha na palavra hoje uma igreja que era considerada pobre, mas ela era muito rica. Uma igreja que aos olhos da religiosidade hoje, é uma igreja que não teria nenhuma condição de herdar o reino dos céus, porque não teria nenhum dos sinais que a sociedade impõe com seus próprios olhos, como a gente falou domingo passado, que eles mediam a igreja pelo que eles viam. A igreja é rica, tem muito dinheiro, mas a igreja de Laodiceia era rica e tinha muito dinheiro, mas ela era o quê? Era pobre. A igreja de Esmirna não tinha ouro, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas ela era o quê? Ela era rica. Amém, gente? Eu tinha muito mais coisa para pregar ainda aqui, mas eu vou deixar para a próxima. Mas eu acho que deu para entender o que a gente tem para passar hoje para vocês. Amém? Ser fiel até o último dia. Não troque o seu Cristo por um copo de cerveja. Não troque o seu Cristo por um maço de cigarro. Não troque o seu Cristo por um site de pornografia. Não troque o seu Cristo por uma traição. Não troque, meu Deus. Não faça isso. A gente vai ser tentado até o último dia. A gente vai ser provado até o último dia. A Bíblia diz que pelo fogo nós vamos ser tentados. Mas se aqueles que foram tentados pelo fogo e a obra dessas pessoas permanecer até o último dia, não sofrerá detrimento, mas receberá galardão. Amém? É isso que a gente estava falando ontem na reunião, no grupo de pessoas que a gente estava unida, sobre o galardão que nós há de receber. Então você que há de receber esse galardão, cuidado para não cair, cuidado para tropeçar. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer será salvo. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que ele merece.